Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, o meu nome é Francisco e tenho o prazer de fazer parte de um projeto que é o Portuguese Travel Tech Community, projeto que é responsável então pelo lançamento do Co-Creation Journey. Co-Creation Journey que consiste então numa série de eventos em que tentamos, não só com os nossos convidados, mas também com todos os participantes, ter um ponto A que começou numa conversa que teve como principal temática da ideia até ao produto mínimo viável. Passámos já por falar sobre a importância de programas de aceleração. Na segunda-feira tivemos o prazer de contar com o Mário Moraes e falar sobre levantamento de capital, e hoje contamos aqui com um dos cofundadores de um projeto que acho que é quase impossível não conhecer, que é Landing Jobs. Contamos então com o prazer, temos então o prazer de contar com o Pedro Oliveira. Pedro, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado por teres aceito este convite. Antes de passarmos para as questões sobre a temática, vamos hoje falar sobre Career Development. Fala-nos um pouquinho de ti. Como disse, isto é um momento bastante informal. Dizeres aos participantes que temos hoje aqui connosco, por favor, sintam-se livres para colocar as vossas questões. Basta que ativem os vossos micros ou então escrevam no chat, porque tal como o próprio nome diz, isto é uma co-creation journey, portanto vamos todos contribuir para criar esta mesma jornada. Pedro, voltando a ti, fala-nos um pouquinho de ti, sobre a tua jornada empreendedora. Como é que tudo começou e quais foram os passos que tu tomaste e que levaram então à criação diria eu, de uma das startups mais conhecidas, Landing Jobs? Ok, pronto, antes de mais, obrigado pelo convite, não é? A gente conheceu-se na comunidade 351, Sim. que é bastante interessante, é uma comunidade recente, diria. E pronto, temos vindo a falar, portanto, nunca nos conhecemos ao vivo, certo? Não. Salvo erro. Não. E pronto, também a organização, portanto, a Portuguese Travel Tech Community, é uma indústria que eu tenho alguma ligação, já vão perceber porquê. Falando um bocadinho da minha pessoa, agora estavas a dizer isso e eu estava a pensar para mim, porque pronto, não quero gabar-me, nem acho que é bom fazer, mas pronto, sou convidado para alguns momentos de comunidade e gosto sempre, porque aprendo sempre qualquer coisa, e surge sempre essa pergunta, apresenta-te. Então estava a pensar para mim, pá, já há um template já eu próprio inconscientemente tenho um template de resposta. Ok. E eu estava a pensar, e se eu agora fizesse uma coisa completamente diferente? Mas não, acho que vou manter aqui a dimensão zen convosco, numa ótica de amizade quase, de estarmos aqui à vontade uns com os outros. Portanto, olha, sobre a minha pessoa, sou o Pedro, sou de Lisboa, nasci cá, já vivi em vários países, Irlanda, Reino Unido, Holanda. Sou uma pessoa que gosta de viajar. Hoje em dia é raro encontrar alguém que não goste, especialmente nesta fase em que se calhar estamos todos com mais saudades. O meu background, portanto, sou uma pessoa de tecnologias, portanto, da área, portanto, tirei o curso de engenharia informática. Sempre adorei. Eu entrei um bocadinho na área das tecnologias pelo hardware, portanto, tudo lá em casa era à volta do hardware, e era eu que montava sistemas todos em casa, amigos, e consegues-me tornar o computador mais rápido. Era desses gajos que recebia esse tipo de pedidos, que tinha sempre piada. Eu, sim, claro que sim. Depois formatava o computador, a pessoa tinha piada. Mas foi um bocadinho pelo hardware, e depois quando estive no técnico, a estudar em Lisboa, percebi que não esquece lá o hardware, software é muito mais interessante, permite fazer muito mais. Também fui uma pessoa muito, eu não diria people person, se calhar, mas a comparar com as pessoas que temos no nosso curso de engenharia informática, seres um bocadinho já és muito mais do que o normal.
porque pronto, a malta tende a ser mais introvertida. E pronto, fiz o curso, trabalhei em corporates, trabalhei em projetos da União Europeia, já geri equipas distribuídas, portanto todos remote, várias equipas distribuídas até, portanto numa fase de vida da Landing Jobs, e depois já avançando aqui tive uma startup, antes da Landing Jobs tive uma startup na área do turismo, que era a Ups Booking, que era para malta que se esquecia de marcar a estadia, ou pelo menos não ligava a isso e que chegava aos aeroportos. Segundo os dados da ANA Aeroportos, achou que era da ANA Aeroportos ou era de outra, era tipo entre 2% a 5% em 2011, mas depois veio reduzindo muito com a implementação de apps do género, tipo Hotel Tonight e coisas do género, e acabámos por abandonar a ideia, mas ainda chegámos a investir algum dinheiro naquilo. Se fosse hoje tinha feito de uma forma completamente diferente, mas pronto, aprende-se, não é? Também estive muito envolvido na comunidade de empreendedorismo aqui em Lisboa, no país em geral, mas mais em Lisboa, sou de cá, vivo cá. E depois não sei, diz. Também foste daquele que, já agora só por curiosidade, também iniciaste a startup, neste caso falando especificamente da Landing Jobs, através de uma incubadora? Ou não? Nós tivemos na Startup de Lisboa. Startup de Lisboa é mais uma... Sim, é incubator, sim, não é assim, mas pela comunidade que lá está. Sim. E os contactos que se fizeram, portanto, sim, sem dúvida, somos um alumni nunca pensei neles como uma incubadora, mas sim, sem dúvida. Quase que são amigos hoje em dia, quase que não, são amigos hoje em dia. E crescemos lá, começámos lá. No início da Landing Jobs, nem tínhamos este nome, já tivemos vários nomes, tivemos o nome Jobbox, e antes disso era Mucho Work. Se forem a muchowork.com, se forem lá ainda manda para Landing Jobs. Temos o domínio ainda, quando formos para o mercado mexicano, vamos usar isso, muchowork.com. E pronto, e basicamente no início era uma plataforma de apoio a encontrar emprego, ou seja, sempre houve essa vertente na área das tecnologias, mas tu tinhas que recomendar pessoas, ou seja, tu recomendavas alguém, esse alguém podia se candidatar. Isso foi um flop todo também, nos primeiros meses, aliás, ao fim de 3 semanas eu já tinha percebido que aquilo não estava a dar nada, porque o incentivo de recomendações tu recomendas pessoas organicamente, não o fazes por dinheiro, tipicamente não o fazes por dinheiro. Então depois mudámos e começámos a focar no candidato, fomos também fazendo fine-tuning daquilo que era a nossa visão, a nossa missão, portanto fomos crescendo, sempre com uma cultura, eu e o meu sócio, o José Paiva, de sustentabilidade, ou seja, mesmo antes de termos a plataforma já estávamos a fazer dinheiro, e se calhar foi um dos lessons learned da startup anterior, que é, investimos muito e nunca fizemos €1, e isso também desmotiva. E na Landing Jobs não, antes sequer nem tínhamos plataforma e já estávamos a faturar, fazendo as coisas manualmente, etc. Uma das coisas... Pronto, Desculpa, uma das coisas que por acaso eu não sabia, mas que fiquei a saber na preparação desta conversa contigo, era que, ou seja, que vocês criaram a Landing Jobs, eu não sei se alguém sabe, mas com o bootstrapping, ou seja, pelo menos... é isso. Portanto, o bootstrapping consiste em desenvolver um projeto sem ter apoio de um investidor externo, portanto, dinheiro interno. Com os teus próprios fundos. Exatamente, ok, boa. É isso, não é? Portanto, em 2013, quando começámos, e 2014 foi todo assim. Tivemos um investimento em fevereiro de 2015, coincidiu depois com a minha ida para Londres para expandir para lá. As coisas estavam a correr bem, de toda forma, expansão internacional, etc. Claro, sempre com os seus desafios. Depois houve o Brexit, que mudou, arrasou com a nossa estratégia de expansão para o Reino Unido, que era assente em talento internacional. A partir do momento em que eles dizem que não querem estar na Europa, trocou-nos as voltas por completo, e o pound desceu, o negócio era menos e deixou de fazer sentido. Depois, quase que íamos morrendo, em 2017. Tivemos ali em setembro de 2017, foi um mês de vai ao racha.
Infelizmente voltámos um bocadinho ao modo nós tivemos um modo bootstrap, depois um modo sempre muito orientado à sustentabilidade, um modo de growth, que é um modelo diferente, que eu nunca tinha experimentado, que é difícil de gerir, a cultura, difícil de gerir as equipas, etc. E depois não correu bem, muito por culpa do Brexit e da nossa incapacidade de lidar com isso. E depois tivemos que voltar um bocadinho ao modelo anterior, conseguimos voltar a crescer. Passámos de 0 pessoa, uma pessoa, 2 founders, para quando o investimento quase 40, reduzimos para 15, foi reduzindo até chegar a 15, ou seja, estivemos mesmo a bater no fundo. E depois, agora estamos nas 50 pessoas, fechámos uma nova ronda de 2 milhões, mas estávamos profitable quando fechámos a ronda, portanto. Uma das coisas, por acaso, é interessante, eu não sei, provavelmente o João também já deve ter chegado a esta conclusão, aqui o João Marcelo Braga, é que, bem, esta é a 4ª conversa e há uma coisa em comum com todos os outros convidados, é que todos eles tiveram uma startup anterior àquela que têm atualmente, ok? E na sua grande maioria, até porque as pessoas que tivemos, incluindo tu mesmo, portanto, já tiveram um grande tropeção no percurso empreendedor e agora as coisas até estão relativamente a correr bem. Primeira questão que eu tenho para ti, voltando um bocadinho ao início da Landing Jobs, ou seja, tu e o José Paiva, vocês criaram a Landing Jobs acreditando que cada pessoa podia ser responsável por gerir a sua própria carreira. Ainda hoje acreditas nisso? Sim, eu já agora tenho um coach profissional, portanto é o meu coach. Sei que há muita banha da cobra no mercado relativamente a coaching, e eu já falei disso com ele, numa ótica de posicionamento dele próprio. E estávamos a falar um bocadinho disso, há uma sigla que é o Massive Transformation Purpose, MTP, que é diferente da visão e da missão. Portanto, a nossa visão, eu posso-vos dizer, nós essencialmente acreditamos num mundo em que toda a gente tenha ownership sobre as suas carreiras, ou seja, tenha acesso às ferramentas certas para gerir as suas próprias carreiras. Nós estamos muito longe disso, ok? E uma visão é assim, é uma coisa longínqua, difícil de atingir. A nossa missão está muito assente na contribuição para a transformação tanto do recrutamento como do desenvolvimento de carreira das pessoas. Depois temos os nossos valores internos, não vou estar aqui a dizer, mas são 4. E depois temos aqui o Massive Transformation Purpose, e eu estava a falar disso com ele. Que ele próprio é que apanhou um bocado tipo frases minhas a dizer, tipo, a maior parte dos nossos concorrentes, job boards e coisas do género, não veem valor financeiro para além do job match, ok? Não veem valor no ajudar as pessoas a nível mais long term e com apoio à decisão de carreira, apoio nas suas decisões de carreira. Então nós queremos ter um Massive Transformation Purpose, que é impactar milhões de vidas. Portanto, isto como founder tens que pôr sempre as coisas em grande. Sim. Se fosse americano dizia bilhões, vamos ser americano, bilhões de vidas, numa ótica de lhes dar este empowerment, de eles conseguirem gerir melhor as suas carreiras. Portanto, e não sei se respondi à tua pergunta, mas era algo que hoje estive a falar, e que nós, founders, eu acho que temos a obrigação, muitas vezes, quando tu cresces até 50, 100, 200 pessoas, o sucesso da empresa já não depende só de ti, do founder, depende da equipa que tu contrataste, da equipa de direção, da equipa de liderança, depende deles, muito mais deles do que tu, mas tu tens que dar a visão, garantir que as pessoas acreditam, estás a ver? Sim. Quase tipo uma seita, mas não é bem, estás a ver? Ou seja, tu enquanto líder és responsável por passar a visão e a tua equipa é responsável por concretizar essa visão. É um bocadinho isso em que tu acreditas. Lembra-te, é mais ou menos isto. Por exemplo, o Massive Transformation Purpose é o why. Portanto, a história do Simon Sinek, why, what e o how. Portanto, este é o why. Depois, a visão é um bocadinho o what, ok? E depois a missão é o como, é o how.
da coisa. Epá, e eu acho que há muitas empresas que não têm isso, mesmo startups com imenso potencial, acabam por estar muito mais só com o what, ou o how, basicamente não estão focados nem sequer no what, tem só o como é que vamos fazer isto. E às vezes é um bocado, eu não vou dizer triste, é o que é, mas é um bocado inglório não trabalhares neste tipo de coisas. Agora, também podes dizer, Pedro, isso também é um bocado bullshit, o que interessa é o trabalho do dia-a-dia, etc. Se tu me perguntasses a mim em 2014, eu ia te dizer, pelo amor de Deus, vai-te lá embora, vamos a trabalhar. Portanto, as coisas também variam e as pessoas vão evoluindo e vão crescendo. Okay. Nós queremos ajudar isso, queremos ajudar as pessoas nesse sentido. Mas, e já agora, perguntar-te uma coisa que é, tu acreditas que cada vez mais as pessoas procuram ou precisam de um serviço como a Landing Jobs no sentido de terem uma maior contribuição para a sua progressão de carreira? O que é que eu quero dizer com isto? E, por exemplo, vamos nos focar nos estudantes ou em pessoas que estão neste momento ou que têm na cabeça a ideia de que eu preciso mudar de carreira. Ok, o que é que eu quero perguntar-te? Que era, quando vocês acreditam que querem contribuir para que as pessoas tenham, como tu disseste, o ownership, portanto a responsabilidade e ter nas suas mãos a gestão da sua carreira, olhando para Portugal, quem é que tu achas que ainda tem a faca e o queijo na mão? As empresas ou as pessoas? O que é que eu quero dizer com isto? Isto é um bocadinho aquela questão de como é que eu, como agência de comunicação, me posso diferenciar? Como é que eu, enquanto startup, me posso diferenciar? Na tua opinião, como é que eu, pessoa profissional, posso contribuir para que mais facilmente consiga progredir a minha carreira e, se estou à procura de uma oportunidade, conseguir agarrar essa oportunidade? Ok. Portanto, respondendo à pergunta da faca e queijo na mão, primeiro, a nível de longo prazo é o talento, temporariamente são as empresas, agora com o Covid, ok? Depois há aqui uma diferenciação entre o high skilled ou low skilled workforce e a high skilled workforce, a força de trabalho com menos skills e a força de trabalho com mais skills. Há aqui uma diferença grande entre as duas, ok? E eu acho que o gap entre as duas vai aumentar, o fosso entre as duas vai aumentar. Okay. Portanto, neste momento nenhuma delas tem, ok? Porque pelo Covid todos os layoffs têm havido, etc., têm ocorrido. Há mais talento ativo no mercado. Também é verdade que há muito menos ou quase nenhum talento passivo no mercado. Talento passivo são pessoas que estão a trabalhar, mas estão abertas a ouvir outras propostas estão abertas a falar para uma eventual mudança de empresa. Neste momento, há muito pouco talento passivo, porque quem está numa empresa quer manter a posição, ok? É muito mais talento ativo derivado dos layoffs. Agora, a tua segunda parte da pergunta é tu talento. Sim, ou seja, como é que tu achas que, imagina, se a longo prazo a chave vai ser o talento, ok? Portanto, alguém que seja considerado um talento no mercado, para quem, portanto, no presente, se alguém fizer esta questão a si mesma, que é, como é que eu consigo trabalhar para contribuir para a progressão da minha carreira? Portanto, como é que, de certa forma, é cada um de nós ser uma landing jobs, que é, como é que eu posso ser responsável pela progressão da minha carreira? O primeiro passo é fazer essa pergunta, logo, é ter esse awareness, e a maior parte das pessoas não tem, ok? A maior parte das pessoas só se preocupa com a sua carreira quando entra em job search. São ali 2-3 meses, ou às vezes mais, job search, e depois pronto, vai à sua vida, não tem um pensamento de longo prazo. Isto tem a ver com o próprio ser humano. Nós somos seres nómadas, ou começámos por ser seres nómadas, e pronto, ainda não temos esta perspectiva ainda de longo prazo, está-nos no DNA, já começa a estar cada vez mais, portanto eu acredito que isto vai mudar, lá está, a nossa visão é que isso vai acontecer. Having said that, tendo esse awareness, as pessoas têm que saber muito bem o que é que querem
e quanto é que valem, ok? E eu acho que as pessoas hoje em dia, pá, não sabem quanto é que valem, e quantas vezes já vi amigos meus dizer, olha, pá, talento passivo, chamaram-me uma entrevista, fui lá só para perceber o meu valor de mercado, quantas vezes, e não acho que é a forma mais eficiente de o fazer. Há muitos testes, tanto cognitivos como técnicos, para tu fazeres, para tu perceberes, pronto, percebendo o teu valor e percebendo para onde tu queres ir, e esta parte é extremamente complicada, porque depois há aqui sempre uma jogada do ego, que muitas vezes complica aquilo que é a nossa progressão de carreira, ok? Mas por isso é que existem coaches, muitas vezes as empresas já trazem coaches para dentro das empresas, coaches independentes para dentro das empresas, nesta perspectiva das próprias pessoas dentro de uma empresa, que hoje em dia as empresas, ainda há muitas que ainda são em ladder, não é? Em escadinha, o crescimento é em escadinha, mas há muitas que já são em matricial, ou seja, tu cresces para os lados, vais para o lado, depois para cima, depois para o lado, portanto aqui um organismo vivo, e não é nada fácil tu, enquanto talento, gerir isto. Por isso é que a melhor forma, primeiro, é estares aware, tentares sempre perceber o teu valor e para onde é que queres ir, e há aqui especialistas que podem ajudar a perceber para onde é que tu queres ir. Quanto mais conhecimento tu tiveres do mercado, melhor, nomeadamente a nível de salários, a nível, portanto, quanto mais... e atenção, eu não estou a falar do job search, tipo de, vou para aquela empresa, vou ver no Glassdoor ou no outro lado da empresa. Não é isso, ok? Não estou a falar disso, eu estou a falar a longo prazo. Tipo, tu saberes, que mercados é que tu queres estar, que indústrias é que tu queres trabalhar, que tipo de empresas é que são mais adequadas à tua personalidade, ao teu perfil. Portanto, este tipo de coisas que as pessoas não pensam. A maior parte das pessoas não pensa nisto. Okay? As high-skilled, os profissionais mais high-skilled, pensam mais nisto, mas muitas vezes ainda é no job search. Os low-skilled, então, tipicamente não pensam. Também porque as perspectivas de trabalho não estão out there, né? O mercado também não está a puxar por ti e também tu não vais atrás, percebes? Mas tu achas que aquilo que eu sinto, e por favor corrige-me se eu estou enganado, é que isto tem um bocadinho a ver com a pergunta que eu te ia fazer a seguir, que é, eu acho que o que acontece é, vamos imaginar, hoje em dia fala-se de uma posição que se calhar já existe há muitos anos, mas hoje é uma tendência. Por exemplo, vamos falar de uma posição de Product Manager. É uma tendência. Da mesma maneira que é uma tendência para tu, se calhar, trabalhar as competências relacionadas com Data Scientist, porque é uma tendência, trabalhar o data. Portanto, quando tu dizes que devemos fazer aquela questão de o que é que eu quero da minha carreira, o que é que o mercado me diz, mas se o mercado me diz que toda a gente tem que ser isto ou isto, como é que eu consigo combater se calhar aquilo que o mercado me diz? Portanto, se eu sei que... Eu vou-te dar um caso muito concreto e eu sinto isto na pele, que é... Sou de Coimbra. Se eu sou um profissional com skills elevadas, aquilo que eu tenho sentido, e passei há pouco tempo por essa situação, é que se calhar Coimbra, comparativamente com Lisboa, não tem essas mesmas oportunidades. Portanto, eu, para conseguir dar uma resposta ao meu perfil, àquilo que eu quero, tenho que me deslocar. Portanto, sendo que há aqui quase 2 ou 3 passos a dar, o identificar aquilo que eu quero para a minha carreira, aquilo que o mercado me diz, como é que tu achas que se consegue fazer? Como é que tu achas que se consegue fazer este match? Portanto, se aquilo que eu disse soou um bocadinho confuso, para ser o máximo direto e claro para ti, na tua opinião, quais é que são as competências que as pessoas devem trabalhar, por um lado, ou que tu achas que o mercado precisa? Porque são coisas completamente diferentes. Sim, sem dúvida. Para já, deves estar preparado ao longo da tua carreira para ter várias mudanças de carreira. Há aqui várias analogias que são usadas normalmente. A analogia do surfista, que é tu apanhas uma onda, surfas a onda. Imagina que uma onda é, sei lá, inteligência artificial, ok? É uma grande onda, pronto. Surfas a onda e depois
acabas de surfar a onda, vais ter que voltar para o mercado, estar ali a tentar apanhar outra onda e depois apanhas outra onda. Ok. Há quem diga que uma carreira é como pintar um quadro abstrato. Tu dás pinceladas no quadro e depois quando acabares a carreira tu voltas atrás e tens o quadro e aquilo é a tua carreira. Ok. Há aqui várias formas de olhar para a carreira. O que eu sei é as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são aquelas que procuram sempre o conhecimento, aprender, estão sempre a aprender, gostam disso, têm prazer nisso. Ok. E em termos de skills, há uma coisa que eu costumo dizer que é os 4 Cs. Isto em inglês eu sei, em português deve ser mais ou menos igual, que é criatividade, creativity, communication skills, collaboration e critical thinking. Okay. Pronto, critical thinking. Estes são 4 soft skills fundamentais para qualquer profissional, pelo menos na área do conhecimento. Having said that, por exemplo, tu estás em Coimbra, tu tens um determinado valor, o teu valor não valia, não estou a falar de salário, valor. Sim. O teu valor, enquanto profissional, não varia, quer tu estejas em Coimbra, quer estejas na Suíça ou na Índia. Okay? O que vai variar é aquilo que é a percepção do teu valor. Se tu estiveres na Índia, se calhar porque és português, se fores para Goa ou uma coisa qualquer, és português e lá eles até precisam de mais ocidentais, se calhar o teu valor dispara, estás a ver? Claro. Se vieres para Lisboa, que há mais procura no mercado, o teu salário vai ser superior. Claro. Tens uma vantagem agora, é que com a história do Covid há muito maior promoção de distribuição de talento e distribuição de workspace e podes beneficiar disso, ok? Portanto, estando em Coimbra, haver um esbater de salarial, digamos, uma aproximação. Vamos a ver o que é que acontece. Claro. Vou passar aqui a bola para aqueles que estão aqui connosco nesta conversa. O João já ligou o microfone, acredito que tenha uma questão. João, força. Obrigado, Francisco. Pedro, eu tenho 2 perguntas para você, tá? A primeira, ela volta para a tua primeira fala, que foi o que você falou, que eu acho isso uma experiência muito importante, né? Eu acho que deve ter muito para contribuir para a gente, que foi o teu movimento de vale e depois subida de novo, né? Que é uma coisa que está muito presente hoje em dia. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Tem uma startup aqui, no Brasil, a Max Milhas. Eles tinham mais de 300 funcionários. Agora, com a crise do Covid, eles cortaram 42%, tiveram que baixar para 170 e poucos. Né? Então, qual que é a pergunta? Como é que foi a tua experiência de passar por esse ciclo? Como você preparou a tua equipe, primeiro, né, para você aplicar essa medida dura, depois, para você manter o moral e como é que foi o momento de transição para voltar a crescer e como é que a equipe percebeu tudo isso? Ok, boa questão, Pedro. Mas quer dizer, foi o teu amigo que fez, não fui eu, mas pronto. Na nossa indústria, que é na área de talento, as coisas também não estão incríveis, não estão tão más como... Eu não sei se percebi bem a pergunta, mas eu vou tentar responder. As coisas não estão tão más como, por exemplo, na área do turismo, ok? Portanto, na área do turismo, eu tenho casos familiares muito próximos, as coisas não estão bem, não estão paradas, pronto. Sim. Na área daquilo que é recrutamento e talento, ainda há movimentações de mercado, ou seja, por exemplo, o teu amigo teve de despedir 42% da workforce, é 42% que agora está no mercado à procura. Imagino que sejam, não percebi se era malta tech ou não, mas se forem, provavelmente mais facilmente arranjam outro trabalho, mas há também menos empresas à procura, ok? E aí neste também... A minha pergunta era mais focada no parte da empresa, da cultura. Porque você falou, né, que, não sei se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, vocês começaram com 40 e depois tiveram que baixar para 15 e depois conseguiram voltar para 50, é isso? Certo. Como é que gerimos a cultura? Como é que foi a preparação da cultura disso? Não, nessa altura nós não preparámos bem, cometemos muitos erros. Foi difícil, foi muito complicado. Na prática o que a gente fez foi agarrar-se às pessoas que acreditavam mesmo naquilo que nós estávamos a fazer
Mas sim, mas claro, tentámos gerir da melhor forma, mas cometemos muitos erros. Eu acho que um bom exemplo de que está a ser bem feito e estão a falar muito é o Airbnb agora. Sim. Portanto, teve uma abordagem interessante e de transparência total. Agora também depende da escala. Por exemplo, se o Airbnb reduzir 20%, no caso deles são milhares de pessoas. Sim. Se for uma startup que é 20%, pode ser uma pessoa. Se forem 5, é uma pessoa. E isso a gestão é completamente diferente. Não é? Se é uma pessoa, é uma gestão totalmente diferente de milhares. Portanto, isto depois varia muito do coisa. No nosso caso, não estávamos numa época do Covid também. Foi uma época de transformação social, política, que afetou muitos negócios. O nosso foi um deles, infelizmente. Tivemos que, fomos gerindo. Na prática, o que foi acontecendo é as pessoas foram saindo da empresa. Nós não fizemos um layoff propriamente dito. No final fizemos um layoff, mas foram só 2 ou 3 pessoas. Nem foi nada do outro mundo. E foi comunicado à equipa. A equipa já era mais pequena também, na altura. Portanto, era uma comunicação mais fácil de fazer. O que aconteceu é muitas pessoas foram saindo e nós não contratávamos substitutos. Estás a perceber? Então tivemos uma estratégia diferente. Se eu fazia de forma diferente agora, se eu agora fazia muita coisa de forma diferente, não é? Se fosse agora fazia mesmo muita coisa de forma diferente, mas pronto. Não é nada fácil responder essa pergunta. Tenho outro exemplo de outra empresa, também está bastante falada no mercado, foi salvo erro a Birds, não sei, que é internacional, onde chamaram centenas de pessoas para uma call no Zoom, com uma chamada de 2 minutos a dizer que tinham sido let go. Não faz sentido. Aí mais valia ter sido o line manager de cada uma das pessoas a fazer individualmente. Eles tinham estrutura para isso. Olha, a partir de agora, façam com as vossas. É claro que depois ia haver conversa de corredor, mas isso há sempre. Mas pelo menos era mais humano ser o manager. São abordagens muito diferentes e há muitas aprendizagens nesse sentido. Agora, são situações completamente difíceis de lidar. E há outra coisa, uma coisa é fazer um layoff nos Estados Unidos, outra coisa é fazer um layoff em Portugal. Nos Estados Unidos, um layoff, e já agora, a definição de layoff nos Estados Unidos é despedimento mesmo. Em Portugal, a definição de layoff não é despedimento, é colocar as pessoas em layoff temporário. Tu pagas 1/3, o Estado paga 1/3 e elas têm a redução de 1/3 do salário. Isto é a definição de layoff em Portugal, que para mim, não sei porque, quem é que foi o gênio que decidiu usar o mesmo termo internacional, só confunde. Eu tenho imensos clientes internacionais que não percebem o conceito, mas o que é isso? Anyway, são conceitos diferentes, eu estou só a falar do layoff à americana, e muitos os americanos convivem muito bem com o layoff, ou seja, claro que é chato, mas depois tu vais a uma entrevista de emprego, sim, fui laid off daquela empresa, a empresa fechou coisa, não estava a correr bem as coisas, e convivem bem com isso. Se tu fizeres isso a um português, despedires um português, aquilo quase que é pessoal. A pessoa pensa que é não tem valor, fui despedido, não tenho valor, algo está errado comigo, não sei o que é que se passa. Nós não sabemos lidar com isto. Isto também passa muito com muitos dos tópicos de carreiras são bem muito dos Estados Unidos, muitas vezes, porque eles têm uma cultura muito mais de independência. E depois traz coisas más também, não é? A nível de sociedade, mas agora focando só aqui no trabalho, eles têm muito mais contractors, muito mais freelancers do que qualquer outro país do mundo, ou estão no top 5 de países com muitos freelancers e contractors, e com tendência a crescer. Eles estão muito à vontade com tu assumes a tua carreira, tu estás por ti, estás a ver? E nós aqui em Portugal não. Portugal, na Europa, nós não. És um Estado social, quase que tu dependes do Estado, ou da família, ou da empresa. A empresa é empresa. E eu não acredito nisso. Tu geres a tua carreira, tu estás. Quando alguém entra na Landing Jobs hoje em dia, eu pergunto: olha, depois de entrares na Landing Jobs, para onde é que tu queres ir? Qual é o teu passo a seguir na carreira? Para eu tentar ajudar. Eu já sei que tu não vais estar na empresa 10 anos, não faz sentido, nem eu vou estar. Percebes? E é muito difícil na Europa lidar com isto. Se calhar no Brasil está aqui entre a Europa e Estados Unidos, tem aqui, porque vocês têm muitos os PJs também. PJs é freelancers, mais ou menos. Mas
falando sobre isso, né, tem uma coisa engraçada, que você vê como é que a influência é cultural no hábito, né, como a pessoa encara a vida profissional dela. E a gente tem um exemplo aqui muito próximo, que eu não sei se vocês têm o mesmo aí, com relação até à língua, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala, eu recebo tanto, quer dizer, eu ganho tanto. Os argentinos, eles falam, eu cobro tanto. E o engraçado é que essa simples mudança de palavra, ela causa uma mudança absurda no posicionamento do profissional brasileiro para o profissional argentino. Eu não sei se existe a mesma coisa com relação a Portugal e Espanha aí, mas é impressionante. O profissional argentino, ele é muito mais orgulhoso, sabe? O brasileiro não. É aquela coisa como quase, não, estão me fazendo o favor de me dar o dinheiro, entendeu? O argentino não. O argentino eu cobro tanto. E se não quiser, pronto. Então, eu acho que isso é engraçado, né? Às vezes umas coisas tão ínfimas. Nós estamos mais próximos do Brasil, estamos mais próximos do caso brasileiro, sem dúvida alguma. E pronto. É assim, não tem mal nenhum, tipo, o Estado Social, não estou a defender o lifestyle americano, não me via a viver lá, honestly, mas também há coisas que podemos aprender dos outros lados, nomeadamente quando eu defendo o ownership de carreira é muito mais nessa abordagem, não de sermos todos contractors ou freelancers, não é isso que eu estou a dizer, mas uma abordagem de pensarmos mesmo e temos esta consciência, ok? Quase que é um mindset no meio disso tudo. Agora, há várias ferramentas, conteúdos que podem nos ajudar a assumir mais a nossa carreira. João, desculpa, estás em mute. Seguinte, aí a segunda pergunta, não querendo monopolizar, ver se consegue ser mais rápido, né? Que é o seguinte, que eu acho um movimento muito interessante, que até uma década atrás você tinha só 2 fatores que determinavam uma escolha profissional, que era a remuneração e o status, certo? Hoje em dia, né, se fala muito que entraram mais 2 fatores, que é o propósito, ou seja, que é a tua relação com o mundo, e a autossatisfação, que é a tua relação com você mesmo. Né? Na tua experiência, você vê isso na prática? Você vê essa mudança na prática? E a outra pergunta, se você consegue enxergar isso na prática, existe uma diferença grande entre gerações e como eles aplicam isso? Ou essa mudança foi mais geral e acontece mais ou menos da mesma forma nas pessoas das mais diferentes gerações? Nós temos uma framework que usamos na Landing Jobs para nos ajudar a fazer o job match, que chama-se Know Your Fit, e que basicamente assenta em 5 eixos. Um deles é o why, o propósito, que tu falaste, ok? Que isto é fundamental, portanto, e especialmente gerações mais novas ganha mais relevância, o propósito, portanto, aquilo que eu falei do Massive Transformation Purpose, a visão, a missão, estes 3 eixos, o how, o what, o why, são fundamentais cada vez mais. Outro é o challenge, ou seja, não tanto pelo status, mas tipo, eu quero entrar naquele trabalho ou ir para aquele trabalho porque vou ter possibilidade de gerir uma equipa ou vou ter possibilidade de ter um budget de vários milhões, portanto há aqui uma componente de desafio, ok? Ou porque vou aprender com aquela pessoa, portanto há aqui esta parte. Depois há a parte de economics, salário, benefits, perks, perks não, é salário, benefits, stock options, que aqui entra como um benefit, digamos. Depois há o ambiente, que hoje em dia é extremamente importante, cada vez mais, remote, work from home, work from office, kids playground, todos esses, os perks, aqui sim, os famosos perks. E por fim, tu quando vais para este é o match de skills básico, né? Portanto, tu tens as skills para fazer aquele trabalho ou não tens, vais aprender on the job como é que é, e se vais aprender como é que é um 70-20-10, como é que tu fazes esta aprendizagem on the job. Portanto, isto são os 5 fatores que nós identificamos para se fazer um job match. Qual é que era a segunda questão? Estás mute, João. Se essa é uma questão geracional, não é, João? Isso, exatamente. Se você vê uma diferença comportamental entre as gerações de profissionais. Ou não, ou se essa mudança ela ocorreu de forma mais ou menos homogênea
independente de qual é a geração, né? Ok, eu acho que tem a ver com a geração e também tem a ver com a idade. Uma pessoa que tem 20 anos de idade vai ter objetivos diferentes de uma pessoa de 30 e de uma de 40. E depois há gerações, a geração X, a geração dos millennials, a geração Y e os baby boomers, portanto são 4 gerações, estão todas a conviver ainda no mesmo workplace, ok? Portanto os baby boomers estão a sair, estão on the way out, já há alguns anos, mas agora estão mesmo, e a geração X vem a seguir, que é muitos dos meus pais, pelo menos. Dos meus pais, não, meu pai se calhar é baby boomer, olha, não sei. E depois vem aí a geração Y, em que eu acho que a geração Y é muito mais agarrada a alguns tipos de propósito. Se calhar aqui ethics, que não falámos aqui, se calhar vamos ter que refazer a nossa framework para incluir também ethics de environment. Não tem tanto a ver com o propósito, ou seja, o propósito da empresa é mais o teu background ético, como é que tu atuas no geral, ok? Eu acho que, por exemplo, a geração X é muito mais money driven, muito menos orientada ao desafio e ao propósito como a millennial. Acho que os millennials foram super orientados ao propósito, purpose, e fomos treinados para isso. Sim. Pela geração X, se calhar porque era muito orientado ao dinheiro, então depois fez backlash para a geração dos millennials para ser orientado ao propósito, e as coisas vão variando, mas depois vem a idade também, e eu acho que com a idade, ou seja, quando tu vais mais, quando ficas mais velho, tu vais dando mais valor, na minha opinião, aos economics e ao environment. Okay? Especialmente muitas vezes ao environment, porque há aqui um patamar de economics onde quando tu passas tu já estás bem, a partir daí é só greed, ok, é ganância. Há ali um limite, há um valor mínimo, e o environment acaba por ter muita importância, ok? Agora, depende de pessoa para pessoa, João, tipo, há pessoas que com o background familiar que têm são extremamente money driven, cool, pode ser contractor, pode ser outra coisa, tipo, it's fine. Eu acho que o mercado tem lugar para todos. Agora, há tendências, sem dúvida. Sim. Pedro Castro, não sei se ligaste o microfone para colocar alguma questão. Sim. Liguei. Força. Ok, obrigado. Pedro, a minha pergunta é o seguinte: como é que tu vês o job search para pessoas com mais de 45 anos, nomeadamente em Portugal? Mais de 55. Olha, por acaso acho que vi um 45, grupo... Mais de 45. 45, ok, desculpa. Faz diferença, por acaso. Esses 10 anos faz diferença. Olha, eu quando comecei a empresa, o José Paiva tinha 45, ok? É uma idade excelente para montar startups. Ao contrário do que se pensa, as melhores startups e as com mais sucesso não são os putos. Não tem experiência nenhuma de vida, pá. Ok. Não tem experiência nenhuma de vida para estar a montar startups. É a malta já nos 40, já esteve aqui, já levou 20 anos de experimentação e de crescimento, ok? Sim. E depois já tem alguma experiência acumulada, até às vezes numa indústria. Se bem que muitas vezes os founders mais bem-sucedidos são founders de outra indústria que vão para uma indústria nova, aplicar formas diferentes de pensar e de atuar. Portanto, eu vejo a idade dos 40, muitas vezes há aquela crise de meia-idade aí, é uma idade ótima para montar coisas novas, ok? É uma idade extremamente difícil para mudares de carreira, ok? Tens de ter muita força de vontade. Tipicamente, eu já trabalhei com várias pessoas de 40, não só o meu founder, mas já contratei várias pessoas, tipicamente já estão especializados, estão muito especializados, é muito difícil. Costumo dizer assim, nos 20 é para experimentar, nos 30 é para crescer à grande, forte e feio, nos 40 vais viver um bocadinho daquilo que tu cresceste nos 30, ok? A partir dos 50 ninguém sabe. Portanto, Pedro Castro, fica aqui a dica. Posso só contribuir com o que você falou, né, com um pouco de estatística, né, de números? Eles fizeram uma pesquisa no Vale do Silício, Não estamos falando da Europa e do Brasil,
que geralmente o empreendedorismo vem mais tarde, né? Mas no Vale do Silício, eles pegaram as 200 empresas, as 200 startups mais bem-sucedidas, e a média etária dos seus fundadores foi de 45 anos. Exatamente a idade que você colocou. Okay. É isso. Acho que é uma excelente idade para começar. Estou a falar a sério, porque ainda tens muita energia. Ainda tens mesmo muita energia. Epá, e são normalmente alturas em que estas pessoas já fizeram o seu percurso de carreira, já experimentaram, tiveram 1 ou 2 casos onde tiveram muito sucesso, e é uma boa altura para arriscar. Portanto, também já tens algum pé de meia, algum dinheiro para bootstrap, ok? Sim. Tens contactos, não esquecer isto, contactos é muito importante, e tens experiência, faz toda a diferença. Fica aqui a dica. Já quase a caminhar aqui para o final da nossa conversa, e pegando um bocadinho, voltando novamente atrás, e porque daqueles 4 Cs, portanto aqui a questão dos 4 Cs, há uns anos atrás, há algumas pessoas que ainda acreditam nisto, mas há uns anos atrás acreditava-se que era a sobrevivência dos mais fortes, não é? Portanto, tu acreditas que atualmente é a sobrevivência dos autodidatas? Eu já tinha dito, as pessoas mais bem-sucedidas que eu vi ao longo da minha ainda curta carreira, já não é assim tão curta, mas são aquelas pessoas que são muito orientadas à aprendizagem. Estou sempre a aprender, sempre a ver coisas novas. Pegando nessa mesma Gosto questão, muito disto. porque tu disseste que, ou seja, as pessoas que tu conheces e que tu sabes que estão a ter uma carreira bem-sucedida são aquelas pessoas que têm o conhecimento e a ambição de conhecer mais e estarem sempre a aprender. Portanto, faço exatamente essa questão, ou seja, mais do que se calhar... sei lá, estar... porque muitas vezes acreditamos que, por exemplo, só as competências tecnológicas é que fazem uma pessoa, ok? E aqui o conhecer cada vez mais tech. Mas falando do conhecimento de uma maneira geral, e porque, como disse, há uns anos atrás acreditava-se então que era a sobrevivência ou dos mais fortes, ou dos mais ricos, Mas eu acho que o conhecimento é uma força. Percebes? Se tu disseres quem vão sobreviver são os mais fortes e não é a força física que eu estou a falar aqui, que acho que isso hoje em dia é um bocado irrelevante. Tirando, quer dizer, se estiveres num desporto de contacto, não é. Se estiveres na área do desporto, não é. Mas mesmo na área do desporto, o conhecimento é extremamente relevante. Claro. Portanto, eu vejo isso como uma força. Portanto, acho que está respondido nesse sentido, sem dúvida. Agora, também não é estar a aprender por aprender, é aprender coisas que tu gostes, e coisas que fazem sentido. Então, o ideal é aliar os dois. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade, eu adoro história, e mais história orientada para a guerra e coisas do género. E às vezes eu pergunto, mas como é que isto me ajuda no meu dia-a-dia? Que é mesmo um gosto que eu tenho e é sempre conhecimento que vou adquirindo e histórias novas da Ásia e não sei o quê, cenas assim muito estranhas, e que é tipo, uau, incrível. Eu acredito que de alguma forma me ajuda, tipo, um bocadinho, passado repete-se, a história repete-se, mas com sabores diferentes. Eu acredito que me ajuda um bocadinho, mas se fosse ser sincero, se calhar não me ajuda muito, exceto para questões de networking ou assim, para o trivia, não é? Tipo, é um gajo que sabe muito, pode ser por aí também, mas pronto, tu deves tentar, não é só saber muito de tudo, a não ser que vais àquele programa da TV do Quem Quer Ser Milionário, e aí pode dar jeito. Ou para trivia em casa dos amigos, jantaradas e networking moments, mas também corres o risco de parecer que és o sabichão que sabe tudo, tem mania, não é? Mas eu gosto de adquirir conhecimento mais controlado, ou seja, de uma coisa que faça sentido também para a tua carreira, percebes? Mas então... E voltamos aqui à carreira, ao tema da carreira. Por exemplo, se muitas das pessoas estão aqui querem investir na indústria do turismo, então tem que conhecer esta indústria de trás para a frente, estás a ver? Tem que conhecer os termos todos, tem que acompanhar a indústria, os blogs mais influentes, tem que saber quem é que são os speakers mais influentes em Portugal, fora de Portugal, depende das geografias que estiverem a atacar e aquelas que acham que um dia vão trabalhar mais. Por exemplo, se estás numa empresa em Portugal, queres ir para o Brasil, tens que conhecer o mercado do Brasil muito bem. Pronto,
vice-versa também, se queres vir do Brasil para a Europa, tens de fazer o oposto. Começaste agora a responder àquela que era a minha última questão. Se estivesses agora num momento de elevator pitch, e obviamente não te vou dar apenas 30 segundos, quais é que seriam assim, os 2 ou 3 conselhos que tu darias a alguém que está agora neste momento focado na progressão de carreira? Ou seja, o que é que faz sentido? Que competências é que fazem sentido, ou que, tendo em conta o teu conhecimento de mercado e de recrutamento, o que é que poderá eventualmente fazer sentido? E, obviamente, agora pegando um bocadinho na resposta que tu estavas a dar, ou seja, quais é que poderão ser aqui algumas das ferramentas essenciais ou caminhos essenciais a seguir no que respeita, sei lá, olha, deste agora o exemplo de segue os pickers mais influentes ou segue as empresas que dominam o mercado nessa área. Portanto, quais é que seriam assim os 2 ou 3 exemplos que tu darias a alguém que neste momento está focado na progressão de carreira? Bom, o primeiro é muito simples, que é não fales com os teus pais Ok. sobre o tema, porque eles amam-te muito. Estou a assumir que os pais amam os filhos, e portanto todo o conselho que eles te derem vai estar bias. Ok. E muitas vezes são pessoas que também passaram por outras realidades. E é difícil encontrar um pai que realmente dá bons conselhos de carreira. Ok. A segunda coisa é progressão de carreira, demora tempo, não vai ser fácil. Se alguém disser que é fácil, está-te a mentir. E a terceira coisa, eu não tinha aqui, estava em branco, mas eu estava a pensar, se estás a fazer estas perguntas é que estás no caminho certo, não é tanto um conselho, é tipo, continua a fazer mais perguntas, põe o teu ego de lado. Tipicamente o nosso ego é o nosso bicho do mato, todos nós temos, não contribui para o nosso crescimento pessoal, Nós nas nossas organizações, quem tem startups, devemos ter atenção que quando estamos a dar coaching operacional aos nossos managers, aos nossos líderes, a individual contributors também, devemos tentar gerir o ego das pessoas também, porque tipicamente o ego não te ajuda na carreira. Há situações em que pode ajudar. Por exemplo, tenho um exemplo que é um exemplo que ajudou e agora não ajuda, que é o José Mourinho, por exemplo. O José Mourinho, no início da carreira, tinha uma framework de trabalho, de ética de trabalho inovador no futebol, de profissional, de treino. Teve muito sucesso à frente de clubes como o Chelsea, o Real Madrid, o Inter, o Porto também, e sempre com uma postura muito arrogante. O discurso era o ego dele, eu isto, eu aquilo, portanto, o ego. Claro que há quem diga que isso era técnica, mas não era só técnica, aquilo era mais do que técnica, era a mesma forma de ele ser, não fazes fake daquilo. A forma do comportamento, a forma de interagir, que é uma arrogância, há quem diga que é uma arrogância que muitos portugueses deviam ter, de serem mais ambiciosos, mas aquilo ia ali um bocadinho além. Hoje em dia, e no Manchester, ele acabou por ser despedido no Manchester United, que isso para o Mourinho deve ter sido complicado, imagino. Quer dizer, financeiramente não foi, mas psicologicamente foi, de certeza que foi. As técnicas que ele tinha hoje em dia já não são inovadoras. Há treinadores que fazem melhor trabalho que ele, a nível de técnicas de training de futebol. Claro que ele está sempre a aprender e coisas novas, mas já há outros, percebes? Mesmo em Portugal já tens, e no Brasil também, o Jorge Jesus tem técnicas de futebol, quando chegou ao Brasil e arrebentou com o Brasil. Quer dizer, pronto, aqui em Portugal também e noutros países também. E ele mantém aquele discurso, aquele ego, e aquilo não ajuda nada a nível de progressão de carreira para ele. Põe uma pressão enorme nele quando ele já não tem os mesmos argumentos que tinha. Sim, ok. Voltando aqui, antes de terminar, ao Pedro, ao João, à Inês, ao José e à Bárbara, alguém tem alguma questão, até mesmo casos pessoais, ou
conhecimento, tópicos que estejam à procura de obter. Aproveitem. José? Sim, olá. Tinha aqui uma questão para o Pedro, relativamente ao conhecimento que ele tem do mercado e se viu alguma evolução a nível das empresas. Relativamente à analogia que fizeste, o surfista que gosta de aprender conhecimento e, obviamente, com isso vai dispersar o caminho que está a seguir a nível de carreira, não é? E vai se focar em vários tópicos, não vai ser uma linha contínua como nós víamos a carreira antigamente. Se vês uma desvantagem a nível de, depois da colocação do mercado do surfista, comparado com, vamos dizer, o velejador da volta ao mundo que seguiu aquele rumo, os passinhos todos foram desenhados a nível de, tradicionalmente, podemos falar, a pessoa começa como trabalhador, passa a chefe de equipa, passa a diretor de departamento, passa a vice-presidente, ou seja o que for, não é? O tradicional. Mas há uma diferença desses dois aspectos hoje a nível de mercado e da aceitação das empresas, ou visto pouco a mudar? Atenção que o surfista pode apanhar uma onda tão grande que acaba por ser uma onda que parece uma carreira. Okay? Portanto, a analogia aplica-se aí. Portanto, aí estás a falar de antigamente chamava-se um carreirista, que segue um percurso mais linear dentro de uma empresa, mais à antiga, entre aspas. Eu não vejo qualquer problema nisso. Eu acho que para mim é estranho. Antigamente havia muito estigma, que ele salta muito de empresa em empresa. Ainda me lembro disto em 2000, 2010. Entre 2000 e 2010 foi quando este mindset começou a mudar, que é as pessoas, tipo, em 10 anos, se tu estiveste em 4 empresas diferentes, tu és um gajo que não dá, ok? Hoje em dia isso é tranquilo, ok? Agora, também é perfeitamente aceito, tipo, tu teres alguém que está a apostar naquela empresa. Aqui há uma coisa que eu vos aconselhar, eu vou pôr aí para vocês lerem, que é o livro da Alliance, ok? Que isto também é bom a nível de employee engagement. Vou só pôr aí o curso deles, 1h30, eu acho que vale a pena investir. É uma forma de employee engagement e eles têm uma cena que eles chamam de Tour of Duty. E têm tours rotacionais, transformacionais ou foundational, fundacionais, acho que é assim que se diz. Rotacionais tipicamente é aqueles programas de trainees, de graduates, as pessoas fazem várias posições ao longo de X tempo, ok? Transformacionais tipicamente numa startup é quando tu estás, vais fazer... és developer, depois eu conheço malta que já esteve em copy, passou para performance marketing, para business developer, e agora é diretor de uma outra área, estás a ver? Portanto, há aqui Tours of Duty transformacionais, e há os Tours of Duty foundational, ou seja, que é, eu quero apostar nesta empresa, eu gosto do propósito, eu sinto-me bem aqui, eu quero apostar aqui, isto não quer dizer que tu sejas uma porcaria no mercado de trabalho, o teu valor de mercado pode aumentar também, okay? Portanto, eu acho que começa a haver o ok com a diversidade, diversidade de carreiras, eu acho que começa a haver este ok. Muitas vezes um bom developer pode vir de uma outra área. Quantos bons developers? Eu tenho um na minha equipa que era advogado antes. Ok. E é um excelente developer, talvez dos melhores que eu já tenha conhecido. Advogado. Ok. Se mais ninguém tiver nenhuma questão a colocar ao Pedro. Que a minha última palavra não seja advogado, desculpa. Pode ser outra coisa qualquer. Pronto, já não foi. Pronto. Ok. Já agora, e porque falaste em startups, agora surgiu-me esta questão. Tu vês que as empresas que procuram, por exemplo, a landing jobs, como aqui um canal de job hunting, tu vês que as empresas valorizam alguém que tenha a passagem numa startup como sendo uma coisa de valor, ou seja, ou não. Ou seja, isto até porque eu vejo quase um percurso a ser construído, tipo universidade, startup, empresa. Sim, sim e não. Há empresas que valorizam, há outras que, pelo contrário, desvalorizam. Okay. Por exemplo, se tu fores um gajo muito startupiano, estás-te a meter numa corporate, provavelmente não vais ter bom fit. Okay. Mesma coisa ao contrário, se fores um gajo com um percurso muito corporate, estás-te a meter numa startup, provavelmente pode não correr bem. Okay. Se for numa scale-up, pode,
já tem mais fit, Ok. depende um bocado da estrutura. Ok. Mas sim, isso acontece. Portanto, as empresas quando estão a fazer o job match, além de tentarem fazer um match em aquilo que é o propósito, desafio, economics, etc., que eu falei há bocado, vão ver o teu percurso de carreira e ver se aquilo faz sentido. Ok. E acaba por ser muito o mindset, a forma de pensar. Por exemplo, uma pessoa que está numa corporate, na prática é uma startup que foi bem sucedida. Sim. Pronto. Okay? Portanto, não tenho nada contra corporates. Eu acho que as startups vão chegar lá, o objetivo é esse. Ok. Mas tu já tens muitas coisas como compliance, já tens muitas regras, Sim. ok? Então, é mais complicado a mudança, é mais complicado teres mudança. Se tu és um tipo que tem tido alegria e felicidade de poder estar num sítio onde pode haver muitos greenfields e poderes fazer várias coisas e teres muita autonomia para fazer coisas novas e diferentes, podes não estar feliz numa corporate. Mas se tu fores um gajo que não, queres construir uma coisa com pés e cabeça, portanto de uma forma mais estruturada, se calhar faz sentido para ti mais uma corporate ou uma PME, estamos aqui só a falar de startups e corporates, mas há corporates, há PMEs, há dentro, isto depois varia de país para país. Por exemplo, uma corporate em Portugal, por exemplo, uma Nova Base tem 2.000 pessoas ou menos, no Brasil não é uma pequena empresa, mas é uma média grande, não é uma mega corporate, estás a ver? Aquilo que para nós é uma grande empresa em Portugal, no Brasil não é. Claro. Estás a ver? Pronto. Okay. Os Estados Unidos... Quer dizer, é uma empresa grande e tal, porreiro, mas quer dizer, não é uma super empresa. Uma pergunta só para sim ou não. Tu acreditas que Portugal, de uma maneira geral, é um bom país em termos de talent pool? Sim, em alguns setores, sim. Ok. Eu gostei da indecisão. Se quiseres malta de vendas e marketing, não venhas para Portugal. Nós somos péssimos a vender e péssimos a comunicar. Temos bons criativos aqui em Portugal. Então. Temos alguns criativos, mas comunicação, tipo mais performance, pensar o marketing em geral, não somos os melhores. Não. Ok. Espero que com Pedro, só aproveitar que você falou isso, né? Então, em termos da Europa, quem são os melhores para venda e marketing? Da minha experiência acaba por ser muito a Grã-Bretanha e Irlanda, portanto são os mais próximos daquilo que é os americanos, portanto a nível de comunicação e também porque têm muito contacto com o Commonwealth. E outros países, mas na Europa, em geral, a Europa é fraca a nível de posicionamento e marketing. Aliás, tu vais ver as maiores empresas da Europa, e são sempre mega empresas na área da alimentação, etc. Aquelas empresas de holdings, sim. Portanto, são mega empresas de Lidl e não sei o quê, tipo, não são muito bons na comunicação. O que faz hoje em dia é trazer também mais malta. Não estou a dizer que somos horríveis, não é isso que eu estou a dizer, só estou a dizer é que há geografias com maior apetência para isto. Os americanos são os melhores vendedores do mundo, ponto final. Sim. Não coisas. Os brasileiros também são bons vendedores, mas, por exemplo, um brasileiro a vender na Europa é muito complicado. Pronto, é mais difícil. Sim, ok. Um americano a vender na Europa ainda se sofre. Muito bem, Pedro. Felizmente então não acabámos, sendo que com a tua última palavra a ser advogado, conseguimos dar a volta aqui à situação. Muito quero agradecer por esta cerca de uma hora de conversa. Relembrar, também te faço o convite a ti, que na próxima segunda-feira voltamos. Desta vez continuamos a falar de equipa, continuamos a falar de pessoas, mas neste caso vamos falar de como fazer aqui o trabalho de equipa, scaling, de escalar uma equipa, nomeadamente dentro de uma startup, com o Filipe Ávila da Costa, da startup InfraSpeak. É então o nosso próximo passo aqui da Co-Creation Journey. Pedro, a ti. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente quando esta situação passar. Muito obrigado pela partilha de conhecimento. A vocês, obrigado João, Pedro, Inês, José e a Bárbara por terem assistido a mais este evento. O resto de uma boa semana, stay safe, sejam criativos e vamos lá progredir nessa carreira. Obrigado a todos. Tchau. Deus, obrigado, tchau.